Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Outra vez estou junto com vocês aqui no nosso Santuário Nossa Senhora dos Prazeres, Diocese de Piracicaba, aqui na cidade de Piracicaba. E hoje para falar sobre o 6º domingo do tempo comum. Também é o último domingo dessa primeira etapa, vamos dizer assim, desse primeiro tempo do tempo comum, e depois já começaremos na próxima semana o tempo da Quaresma. Então, encerramos neste final de semana mais uma etapa dessa nossa caminhada de fé. E o evangelho deste final de semana vem falar sobre a cura, onde vão chegar para Jesus e falar assim: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. E a resposta de Jesus é: eu quero, fica curado. Quando a gente ouve isso, nós pensamos assim: mas quem tem tal poder? Será que esse poder hoje é dado aos homens e mulheres do dia a dia? Será que esse poder está nas mãos de qualquer pessoa? Será que em qualquer lugar acontece isso? É bom a gente entender que, para o milagre verdadeiro acontecer, a pessoa deve estar intimamente ligada ao Cristo. E não algo que vai fazer parte da sua própria vida, ou algo que ela faz por vanglória. Mas o milagre acontece a partir do momento da abertura do coração. Então, quando nós vamos ouvir este evangelho, vai nos falar sobre a lepra. A lepra é a hanseníase que nós conhecemos hoje. Quando bem descoberta antes e bem tratada, com 60 dias aí mais ou menos, já tem uma melhora, já tem um processo de cura. Caso contrário, vão ali 2 anos, mas não se ouve falar hoje das pessoas com esta doença. Pouquíssimas vezes nós percebemos ou sabemos. E eu mesmo nessa longa estrada da vida de padre, eu ouvi apenas uma vez uma pessoa e conheci uma pessoa só com lepra e não tive a chance de conhecer mais ninguém. Graças a Deus que algumas coisas vão sendo eliminadas ao longo da história, algumas doenças, alguns fatos aí que precisam realmente ser transformados. Mas nós vamos falar do quê? O que é puro, o que é impuro. Quais são as condições para isso? Qual o caminho? Lembrando que o que mais mata as pessoas talvez não sejam as doenças, mas a indiferença. A forma com que a pessoa é tratada, a exclusão, o pouco caso, o desleixo, ou até mesmo, a partir das nossas autoridades aí, no usar de critérios sinceros, verdadeiros, mas simplesmente minimizando todas as situações. Então é preciso lembrar que quando a gente exclui alguém, nós tiramos essa pessoa da nossa vida, tiramos da nossa convivência, quebramos os laços do amor e da misericórdia principalmente, deixando de lado aquilo que é mais importante, a integridade do ser humano. A pessoa na época de Jesus que tinha lepra, ela tinha que se vestir de saco, tinha que se vestir de maltrapilho, ter uma sineta na mão, alguma coisa que fizesse barulho e ficava gritando: impuro, impuro. Esse homem, ao invés de gritar impuro, ele muda o caminho. Por quê? Porque ele sabe que Jesus pode mudar a história dele, sabe que Jesus pode mudar o caminho dele. Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus olha para ele com compaixão, com amor, com generosidade, com a vontade do coração de Deus e diz: eu quero, fica curado. A lepra vai embora porque nós acreditamos que esse milagre acontece a partir do momento que as pessoas aderem fielmente a Jesus. Depois que o milagre acontece, eu falo sempre assim: talvez a ingenuidade de Jesus tenha aparecido, se ele fosse caso ingênuo, quando ele disse assim: olha, não comente com ninguém, fique quieto, mas e vai para sua casa. E aí a gente para e pensa: você é excluído, não tem o que comer, maltrapilho, abandonado, desgraçado, aquele que está sem a graça de Deus, deixado em todas as situações fora. Você acha que a hora que um milagre acontece, você vai ficar quieto? Ah, não, vou guardar só para mim ali na minha casa. Não, você quer mais que as pessoas saibam
Por quê? Porque você foi agraciado por Deus, e é justamente isso que o homem faz. Ele não consegue esconder a alegria, não consegue esconder o poder e a compaixão de Deus, não consegue deixar sem experimentar isso. Por isso que ele começa a ser um anunciador de Deus, um anunciador da palavra de Jesus. E todos aqueles que aderem ao projeto de Jesus, todos aqueles que querem caminhar com Jesus, todos estes, como vai dizer São Paulo, sejam imitadores de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E aí a gente pode pensar assim, mas como ser imitador de Cristo? Se Ele é sempre cheio de compaixão, e nós nem sempre temos coragem de agir assim. Como ser imitador de Cristo se Ele sempre acolhe até um leproso e nós não temos coragem de estender a mão para quem erra? Como ser imitador de Cristo se Ele é cheio de ternura e nós somos tão ásperos com as pessoas? Como ser imitador de Cristo se Ele integra as pessoas na comunidade, se Ele faz a pessoa viver e nós às vezes por busca de privilégios, por buscas de destaque, de lugares especiais, excluímos pessoas por medo e por ciúmes. Então, para ser imitador de Cristo, o que é preciso? É preciso viver da ternura de Cristo, é preciso viver do amor sincero dele, e esse amor sincero vai fazer o quê? Tornar-nos cada vez mais humanos, à imagem e semelhança de Deus. Ao coração de Deus, à vontade de Deus, mostrar às pessoas que nós não queremos excluir, mas incluir. Só que é necessário também seguir regras. A inclusão não significa baderna, bagunça, aceitar tudo. Apesar que o mundo hoje prega que tudo é permitido, tudo pode. Não, tudo pode nada, senão vira baderna, senão vira bagunça, se não vira uma nova Babilônia. Então é preciso que tenha, acima de tudo, ordem. Tenha, acima de tudo, o sentido da acolhida. Então a integração que faz do ser humano é para mostrar o quê? Que nós somos convidados a uma nova experiência de Deus, a uma abertura maior do coração. Então, se você quer seguir Jesus Cristo e ser curado das suas dúvidas, se quer ser curado dos seus medos, das suas doenças, abra o teu coração para Ele. Só que aceite dele também as regras, os riscos, os desafios, os desaforos, as costas viradas. Aceite. Por quê? Porque seguir Jesus Cristo não é para os fracos. Seguir Jesus Cristo é para os fortes. Seguir Jesus Cristo é o homem mais forte, a mulher mais forte. Qual? Aquele que tem coragem de ajoelhar e lavar os pés. Esse é o mais forte. Esse é o que vai conseguir entender o poder de Cristo. Agora, quem busca privilégio, destaque, lugar especial, não vem na igreja não. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. O lugar certo para viver na igreja é através do serviço, do amor, da dedicação e da compaixão, da partilha e da justiça, da generosidade e da gratuidade. E acima de tudo, a comunidade é o lugar do perdão. É o lugar onde o homem e a mulher vão se encontrar com o Cristo. E é isso que eu quero para esse final de semana. É essa proposta que eu trago a vocês. Padre João, eu sou obrigado a fazer isso? Irmãos, ninguém é obrigado a nada. Nem um pingo ser obrigado. Mas essa é a proposta. Então, se você quer seguir a cruz, ela está lá, ó. Está lá. Você quer seguir o Cristo? Abraça a cruz. Você quer seguir uma vida nova? Abraça a cruz. Aí sim, você terá um lugar de destaque. Porque os últimos serão os primeiros. Os primeiros que querem o melhor lugar vão ficar fora, porque não vai ter lugar para quem é ruim. Não tem lugar para quem não tem o coração aberto. E o grande milagre que vai acontecer, talvez não seja nem da lepra, nem do Covid, nem do câncer, mas a cura acontecerá de corações abertos e generosos. A decisão é sua, o convite é esse, a proposta é essa. E agora eu tenho algumas
recomendações, alguns avisos. Lembrando, ainda continuamos na fase vermelha. Nossas celebrações no sábado às 18 horas, domingo às 18 horas. Os outros horários aí no domingo, 9, 11, 17 e 30, lá na Capela São Francisco, continuam valendo. Mas no sábado e à noite, sábado e domingo à noite, às 18 horas, tá bom? Essa semana o pessoal, eu errei, eu confundi. Agora não confunda mais. Até segunda ordem, continuamos fechando às 8 horas da noite a igreja. Lembrando, máscara, álcool em gel, termômetro, todo cuidado é pouco. E a igreja está aberta, 30%, está na média, nós estamos aí recebendo 180, 130, 150 pessoas, não tem muito mais que isso. Então, dá para você vir, celebrar e participar tranquilamente das celebrações no final de semana. Porém, durante a semana nós temos também algumas atividades. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, nós temos a Missa do Trabalho com a bênção e consagração de São José. Toda segunda-feira, às 3 horas da tarde, lá na Capela São Francisco, nós temos a recitação do Santo Rosário. Um momento tão especial. Aí agora deu uma mudança, quarta-feira. Quarta-feira é quarta-feira de cinzas. Nós temos dia de jejum, dia de penitência e também é o dia de começar a campanha da fraternidade. Então nós temos aí 2 celebrações na quarta-feira, as 2 às 19 horas, aqui no santuário e lá no São Francisco. São Francisco comumente não tem essas celebrações, mas passaremos a ter a celebração. Passaremos não, vai ser só nesse dia, às 19 horas, a celebração então de cinzas. Depois, na quinta-feira, um horário especial para quem não puder receber cinzas na quarta, nós temos aqui no santuário, às 9 horas da manhã, quinta-feira, nós temos uma missa de cinzas. Depois, toda quinta-feira à noite, nós temos também o terço dos homens, um momento ali de espiritualidade mariana, muito importante, e eu vou liberar para o diácono nessa quinta-feira, depois que terminar o terço, distribuir as cinzas também para as pessoas que não puderam vir na quarta nem na quinta de manhã. E o terço às 19 horas. Tudo à noite às 19 horas, tá bom? Depois começamos na sexta-feira, aí 5:30 da manhã. Ó, maravilha. Um horário delicioso. Eu falo que às vezes eu me arrependo de escolher esses horários, mas a resposta da comunidade é o que vale a pena. Nós temos a nossa primeira caminhada penitencial. Padre, mas está marcado para começar às 6 horas da manhã. Se a gente não puder sair, nós ficamos dentro da igreja. Rezamos tranquilamente, eu acredito que não teremos problema com isso. Então, sexta-feira, 5:30 da manhã. Celebração penitencial, homens, mulheres, todos são convidados. Prática quaresmal, doação de material de limpeza e papel higiênico para o seminário. Pode trazer em qualquer uma das celebrações. Depois ainda estão abertas as inscrições também para catequese adulto, que a partir dos 18 anos, tá bom? Então, para a gente se acompanhar, vai estar nas redes sociais, vão estar aí nos dias, e a gente pode realmente experimentar bem e viver intensamente esse tempo quaresmal. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe pela alegria e generosidade, coração sempre aberto e a vontade de Deus transformando a nossa vida. Para sermos curados, é preciso dar um passo na direção do Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.